Olá, amigos do YouTube, que vocês estejam todos bem com saúde. Paulo Romero, Meriponaro Braz. E hoje um assunto que eu já tratei algumas vezes nos meus vídeos é o uso da cera para as abelhas. Essa cera aqui é a cera alveolada, cera de ápice da abelha com ferrão, para as pessoas que não conhecem muito. E essa cera aqui eu utilizo nas multiplicações, no reforço das abelhas de algumas espécies. Por exemplo, a nossa jandaíra, a Melipna subnítida, a Urussu nordestina, e elas aceitam muito bem. Tem algumas espécies de abelha que não aceitam. Um exemplo é a abelha tiúba, que não aceita a Melipna compressipes, que não aceita essa cera aqui de ápice pura. E isso aqui dá para ver que as pessoas, muita gente chama de cera. Isso aqui não é cera, isso é cerume das abelhas nativas. Isso aqui especificamente é um cerume misto da abelha Urussu nordestina, nossa Melipna scutellariis, e da abelha jandaíra. E esse cerume aqui é a seguinte coisa, é a cera produzida pelas abelhas jovens, que é secretada do corpo dessas abelhas, misturada com seiva de plantas e fica o que a gente chama de cerume. E essa aqui as abelhas utilizam para construir os potes, onde será depositado o mel e o pólen, que o pólen se transforma em saburá. O pólen é fora da caixa. Quando é colocado aqui o pólen, as abelhas acrescentam várias enzimas e acontece uma transformação aqui, virando saburá, que é um alimento pastoso. E o mel, o néctar que é colocado aqui nesses potinhos, transformado em mel, esse mel tem grandes propriedades medicinais, provadas inclusive pela ciência. Inclusive, por quê? Porque essas paredes desse pote são potes bem fininhos, alguns casos ficam quase transparentes. Essas paredes desses potes liberam essa substância, que aqui tem a cera das abelhas e as seiva de algumas plantas, resinas de planta, que são o que a gente chama, e o que na realidade é, o própolis, ou a própolis, que tanto faz U como A. Então, esse pote vai liberar essas substâncias presentes na própolis para esse mel. Existe uma troca, então vai acrescentar esse mel sabor, cor e também aumentar as suas propriedades medicinais. Isso aqui, nesse caso aqui, isso é o cerume das abelhas nativas, que alguns chamam de cera pura, sem nenhuma mistura. E isso aqui é justamente, isso aqui é a junção, é o que as pessoas chamam e realmente é a cera mista. É composta dessa cera aqui de ápice, cera alveolada. Eu não utilizo cera bruta, cera de ápice, cera pura, 100% pura, sem mistura, acrescida a esse cerume das abelhas nativas. Então, dá para ver que é maleável, dá para perceber no vídeo aqui. E, no caso, esse cerume aqui, no caso, essa cera mista, eu utilizo basicamente para as abelhas que não, duas espécies minhas aqui que não aceitam essa cera de ápice pura, que é a nossa tiúba, a Melipna compressipes. Ela não pega essa cera pura, assim ela pega com grande facilidade, constrói potes, constrói cela de cria, constrói invólucro e o que tiver necessário de construção no interior do enxame. E a abelha também, a abelha canudo, a Scaptotrigona deplis, que ela também não, isso no meu caso, pode ser que em outras regiões as abelhas aceitem. No meu caso ela também não aceita, a nossa canudo não aceita essa cera de ápice pura. Então eu ofereço dessa forma aqui. Então essa é apenas uma pequena explanação sobre essas questões de aqui. Isso aqui é sim cera, aqui é cera pura. Aqui produzida pelas abelhas com ferrão, que são as abelhas ápice melífera. E existem algumas poucas espécies de abelhas sem ferrão, as nossas abelhas nativas, que também produzem cera pura. É o caso da lambiolhos, da nossa pequena, para mim, é a menor abelha que existe. Existem algumas pessoas que dizem que tem outras menores, mas para mim, inclusive ela é nativa aqui do nosso estado, nativa da Paraíba, ocorre na Caatinga, que é a lambiolhos, a Leurotrigona moelleri. Ela produz todos os potes dessa espécie, as células de cria, potes de alimentos, são todos eles são produzidos com cera pura. Então são transparentes, igual é a cera de ápice. A ápice produz cera pura, a
Lambiolus, a nossa Leurotrigona moelleri, também produz cera pura, não tem mistura. Independente dessa, as outras espécies de abelhas nativas, as nossas abelhas sem ferrão, produzem sim cerume, é a mistura da cera produzida pelo corpo, as glândulas cerígenas das próprias abelhas. Elas produzem a cera pura e misturam, como já falei, com a seiva de plantas, com a resina de plantas. Tem plantas, essas aqui especificamente tem um cheiro muito forte de aroeira da praia, nossa aroeira pimenteira, que ocorre na maioria dos estados do Nordeste e nessa região costeira, na região do litoral. É uma planta que está presente em quase todo o Nordeste, nessa região costeira, próxima do litoral. E essa planta, ela tem, além de ser uma planta com muitas propriedades medicinais, estudada pelas universidades e tal, ela libera em seu tronco, tendo algum corte, um arranho, uma coisa desse tipo, ela libera uma seiva muito cheirosa, muito maleável, boa. As minhas freesiomelitas, no caso das marmeladas, eu acho que a totalidade do cerume que elas produzem estou mexendo aqui para vocês perceberem como é maleável, como é boa de se apertar. Isso é até uma terapia, você mexer com isso aqui. O cheiro muito bom, que está liberando aroma das plantas específicas de onde veio esse cerume. Essa mistura aqui, no caso, de onde veio a resina, a seiva, o própolis que deu origem a esse cerume, justamente com a cera. Então, por hoje era isso que eu tinha para dizer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.